Olá, pessoal! Esse é o Papo de Boto, o podcast do projeto Boto Cinza, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananéia, com patrocínio da Petrobras e Governo Federal, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Nós estamos na nossa segunda temporada de episódios, sempre com temas atuais, interessantes e com a proposta de trazer informações e conhecimento acessível para todos. Os episódios completos estão todos disponíveis aqui no nosso canal do Spotify e também disponíveis no YouTube, no canal do IPEC Pesquisas. E novamente temos um papo de baleia para vocês. Depois do episódio 15, onde tivemos um bate-papo super interessante sobre a baleia jubarte, hoje no episódio 18 vamos falar sobre a baleia franca, a única espécie de baleia ameaçada de extinção que se reproduz em águas brasileiras. Anualmente, entre os meses de junho e novembro, as baleias francas migram da região antártica em busca de águas mais quentes para se reproduzirem. E o sul do Brasil é uma dessas áreas de reprodução, e você pode avistar esses animais e se encantar com tantos filhotes. Para saber mais sobre essas gigantes que visitam nossas águas, convidamos Karina Grock, que é diretora de pesquisa do Instituto Australis e tem grande experiência na pesquisa científica e conservação desses animais, gerenciando o projeto Franca Austral. E para conduzir esse papo de baleia, eu chamo a Dayana Proença, atualmente nossa coordenadora de educação ambiental do projeto Boto Cinza e que também tem experiência trabalhando no projeto Franca Austral. Olá, Dayana, tudo bem? Agora a gente segue com você. Olá, Silvia, por aqui tudo bem? Oi, Karina, é uma alegria ter você com a gente nesse episódio e nós do Papo de Boto agradecemos muito pela tua participação. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês nesse Papo de Boto. Eu sou a Karina Grock, eu sou diretora de pesquisa do Instituto Australis e eu coordeno o projeto Franca Austral, que é realizado pelo Instituto com patrocínio da Petrobras e do Governo Federal por meio do programa Petrobras Socioambiental. Gostaria de começar perguntando desde quando você estuda as baleias? Bom, a minha história estudando as baleias, pesquisando, começou quando eu estava ainda durante a faculdade e decidi fazer alguns estágios para ter experiências fora da universidade, né? E nessa caminhada eu consegui um estágio no projeto Baleia Jubarte, lá em Caravelas, em 1994, faz bastante tempo. Aí foi aonde eu despertei, então eu já tinha uma vontade de trabalhar com grandes animais e foi aonde eu despertei, então, de fato, o interesse e a vontade de passar o resto da minha vida pesquisando as baleias e trabalhando pela conservação dessas espécies que ocorrem aqui na costa brasileira. Naquela época eu descobri que existiam baleias francas aqui no sul do Brasil que estavam começando a retornar depois da caça, depois de terem sido muito tempo caçadas. Tive a oportunidade de vir fazer estágio no projeto, que na época era chamado Projeto Baleia Franca, e vim para cá e daqui nunca mais saí. Comecei então como estagiária aqui, especificamente dedicando meus estudos à baleia franca austral aqui em Santa Catarina em 1996. Explica melhor pra gente o que é que a baleia franca vem fazer aqui no Brasil. As baleias francas, elas vêm aqui para o litoral brasileiro à procura de águas quentes e enseadas protegidas, especialmente para o nascimento dos filhotes. As fêmeas chegam grávidas e têm os seus filhotes aqui, então a região é como um berçário para a espécie. Depois do nascimento dos filhotes, elas ficam, em geral, em média, entre 2 a 3 meses, cuidando desse filhote, amamentando para que ele fique forte, cresça rápido, aprenda a se defender, aprenda a se manter junto com a mãe, e se desenvolva um pouco para resistir à viagem de volta para as águas geladas da Antártica. As baleias francas são uma espécie que migra entre áreas de alimentação e reprodução. Então, as áreas de alimentação são na região antártica durante o verão, onde elas comem krill, em grandes quantidades, são toneladas de krill, armazenam energia na forma de gordura para aguentar a migração até o litoral aqui do sul do Brasil para o nascimento dos filhotes. Então, por isso aqui é uma área de concentração reprodutiva. A gente tem também a ocorrência de adultos sem filhotes, que podem ser machos que estão à procura de fêmeas reprodutivas, as fêmeas que não estão grávidas, que não estão gerando os filhotes, e sim fêmeas que estejam receptivas ao acasalamento. Então, esses machos vêm à procura dessas fêmeas, as fêmeas também estão aqui à procura de parceiros, e o acasalamento pode acontecer aqui no litoral brasileiro também. Porém, a maioria dos filhotes que estão nascendo aqui no Brasil, eles não foram concebidos aqui. Eles foram concebidos em outras áreas, visto que a grande maioria das ocorrências aqui no Brasil não são grupos de acasalamento, são sim fêmeas já
grávidas, né, como eu já disse, que vêm ter os filhotes. Então, é provável que a maioria dos filhotes que nascem aqui no Brasil não foram concebidos ou no Uruguai ou na Argentina, que são outras áreas aí de concentração reprodutiva e onde se observa com muito mais frequência os grupos sociais e grupos de acasalamento. E, para não confundir o pessoal, a baleia franca e a jubarte, o que a gente tem que prestar atenção? Quais são as principais características para a gente diferenciar uma da outra? As duas espécies têm o corpo com a coloração predominantemente preto, então isso deixa elas mais ou menos semelhantes, mas tem uma característica que é muito evidente quando a gente avista essas espécies. A baleia jubarte, ela tem nadadeira dorsal e a baleia franca não tem. A baleia franca é a única espécie de baleia que ocorre aqui na costa brasileira e que não tem nadadeira dorsal, aquela quilhazinha que a gente vê que os golfinhos também têm, que o boto cinza também tem. Isso está presente nas jubartes, mas não ocorre na baleia franca. Então, se a gente enxergar uma baleia no mar, conseguir visualizar o corpo dela inteiro e observar que não tem dorsal, se trata com certeza de uma baleia franca. Além disso, as francas, elas têm uma característica que é a presença de calosidades na cabeça, que se a gente olhar rápido de longe, assim, parecem pedras ou cracas que estão ali instaladas na cabeça da baleia franca, mas na verdade são calos que já nascem com esses animais e são colonizados por piolhos de baleia, chamados ciamídeos cientificamente, que tem uma coloração branco-amarelada e faz com que a gente consiga visualizar facilmente esses calos na cabeça. As jubartes, elas não têm isso, elas têm tubérculos, que eles são umas elevações também, uma espécie de calo, porém eles são pretos e não são colonizados por ciamídeos e são em distribuição diferente das francas. Então isso é uma característica peculiar das baleias francas e que permite diferenciar facilmente essas duas espécies também quando a gente avista. Uma outra característica que é bem diferente das duas espécies é a nadadeira peitoral, que nem sempre é visível, mas como esses animais fazem diversos movimentos na superfície da água, muitas vezes a gente consegue visualizar, e que no caso da baleia jubarte ela é bem comprida, a peitoral das jubartes chega a 1/3 do comprimento do corpo das jubartes, da franca não. A baleia franca tem a nadadeira peitoral com formato trapezoidal, é bem mais curtinho do que a da jubarte. Além disso, as peitorais das francas são todas pretas, e no caso das jubartes, elas têm a coloração branca na parte ventral da peitoral. Além disso, a última característica que também diferencia esses animais, anatomicamente falando, é a cauda. A cauda da baleia jubarte, ela tem a borda serrilhada, a parte de baixo é branca, pode variar, na verdade, da coloração toda branca até toda preta. E no caso das francas, não, a cauda da baleia franca, ela não tem a borda serrilhada, ela é lisa, ela tem as extremidades bem pontudas e ela é toda preta. A predominância de coloração no corpo da franca é a cauda toda preta, indiferente da baleia jubarte. Tem uma outra característica ainda que a gente pode utilizar, mas que nem sempre é visível, que é a presença de pregas ventrais. As baleias jubarte, elas têm pregas ventrais na região ventral, abaixo da cabeça, que expandem quando as jubartes se alimentam, e a franca não tem. O sistema de alimentação, a forma de alimentação delas, o comportamento é diferente. A franca filtra alimento na superfície, diferente da jubarte, que mergulha e captura o alimento partindo do fundo, e essas pregas se expandem. No caso da franca, não tem essa expansão, elas se alimentam por filtração na superfície, fazendo uma espécie de arrasto. Então, assim a gente consegue diferenciar facilmente as duas espécies. E Karina, aqui em Cananéia, com os botos cinza, a gente consegue saber quem é quem a partir de fotos que a gente tira da nadadeira dorsal. E como é que funciona isso para a baleia franca? Tem alguma parte do corpo delas que vocês usam para conseguir identificar? A gente identifica as baleias francas por justamente uma dessas características que elas têm, que são as calosidades na parte superior da cabeça. Aquelas calosidades, elas já nascem, como eu falei, com os filhotes, né, num formato, numa distribuição, numa quantidade específica na cabeça da baleia, que acaba sendo colonizada pelos ciamídeos e permitindo que a gente visualize facilmente, e isso acaba gerando uma impressão digital. Essas calosidades, como elas não mudam ao longo da vida das baleias francas, proporcionam que a gente, fazendo uma fotografia aérea, consiga diferenciar uma baleia da outra e fazer o reconhecimento individual e assim catalogar esses animais. A gente hoje já tem um catálogo que tem mais de 1.000 baleias francas fotoidentificadas individualmente, sendo que muitas dessas já vieram aqui para o litoral brasileiro diversas vezes, especialmente as fêmeas para o nascimento dos filhotes. E quantas baleias costumam vir para Santa Catarina em cada temporada de reprodução?
Ao longo de cada temporada, a gente costuma receber aqui no Brasil e contabilizar aqui, principalmente no litoral sul do Brasil, que é a principal área de ocorrência das baleias francas no nosso litoral, cerca de 100 a 120 baleias francas. No entanto, nós temos um número super positivo, estamos tendo nos últimos anos, que é, em média, cerca de 200, um pouco mais de 200 baleias francas vindo aqui para o nosso litoral. Essa contagem ela é feita por meio de sobrevoos, que é onde a gente percorre cerca de 400 quilômetros de costa aqui no litoral sul do Brasil, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foto-identificando, contando e registrando a ocorrência de cada baleia franca que a gente avista, para que a gente tenha essa contagem, e isso ocorre no pico da temporada reprodutiva, que é o mês de setembro. Esse ano a gente fez o sobrevoo na metade do mês de setembro e contabilizamos 216 baleias francas aqui no nosso litoral, sendo que destas eram 107 filhotes, acompanhados das suas mães, de 107 mães, e 2 baleias adultas. Então a gente percebe que a maioria das baleias no auge da temporada já estão com filhotes, né? E a gente teve esse ano, então, pelo menos o nascimento de 107 filhotes no nosso litoral, que é um número excelente para essa espécie que ainda está ameaçada de extinção aqui na costa brasileira. Agora um pouquinho sobre os filhotes. Eles nascem aqui no Brasil e ficam quanto tempo? Como é o ciclo de reprodução delas? Depois que os filhotes nascem, eles permanecem com a mãe sob cuidados intensivos aqui no nosso litoral por cerca de 2 a 3 meses, geralmente. Nesse período, eles vão então amamentar intensamente para que eles possam justamente crescer muito rápido e engordar, adquirir uma camada de gordura suficiente para protegê-los quando eles chegarem de volta no frio extremo lá da região antártica. Nesse período, eles vão então aprender a identificar a mãe, vão aprender os perigos da vida nos oceanos, eles vão aprender a nadar, eles vão aprender a se relacionar com outras baleias e vão aprender os caminhos que eles têm que percorrer ao longo da sua vida. A gravidez, a gestação das fêmeas de baleias francas dura cerca de 1 ano. O filhote nasce e permanece por até 1 ano com ela. A partir do desmame, a fêmea entra num período de recuperação, uma espécie de repouso, aonde ela vai se recuperar fisicamente para então engravidar de novo, ter um novo filhote e começar tudo de novo. Esse ciclo completa geralmente 3 anos. Ele dificilmente é feito com um intervalo de menos de 3 anos, mas ele pode ser um pouquinho maior, ele pode ampliar aí para 4 anos, como a gente tem visto em alguns casos. E como funciona o turismo de observação das francas? Qual é a melhor época do ano para a gente conseguir avistar as baleias aí em Santa Catarina? O turismo de observação de baleias, ele pode ser feito de forma geral de 2 formas. Embarcado, onde você pega uma embarcação que oferece essa atividade, percorre o mar, né? Vai às vezes percorrer 1 ou 2 horas até chegar no local onde encontra alguma ocorrência de baleias. Aqui em Santa Catarina, a gente tem o privilégio de ter as baleias francas pertinho da costa. As baleias francas, elas se aproximam do nosso litoral durante o período reprodutivo e ficam nessa região logo após a arrebentação das ondas, às vezes ao longo dos costões, se deslocando pelos costões. Isso torna possível realizar a observação a partir de terra, então essa é uma outra forma de observar as baleias. E esse turismo vem sendo cada vez mais ampliado e ocorrendo com mais frequência aqui no nosso litoral. Durante o período de junho, julho a novembro, quando as baleias francas estão por aqui, é muito fácil de avistar elas logo após a arrebentação das ondas. Eu costumo dizer que as baleias francas disputam as ondas com surfistas aqui no nosso litoral e isso acaba facilitando esse turismo de observação a partir de terra. E para uma observação melhor, mais qualificada para observação de baleias, é sempre interessante procurar e contratar um guia ou condutor ambiental que esteja capacitado para fazer a condução, para orientar a sua visita. É possível ver as baleias assim da praia? Tem praias que elas se concentram mais? Aqui na região, a gente tem, conforme o ano e a época do ano, algumas praias que são preferidas pelas baleias francas. Entre elas estão principalmente a praia da Ribanceira e Ibiraquera, que compõem uma enseada na região central do município de Imbituba, a praia da Gamboa, no município de Garopaba, que são as principais praias de ocorrência das baleias aqui na região, a praia de Itapirubá Norte, que tem uma grande ocorrência também, especialmente no início da temporada até o mês de setembro. Logo no comecinho do mês de julho, a gente costuma ter a ocorrência bem grande das baleias
na Praia do Rosa, que também é no município de Imbituba, e dependendo da temporada a gente tem uma grande concentração de baleias, também uma frequência de baleias nos primeiros meses da temporada nas praias do município de Laguna, Praia do Mar Grosso, Praia do Gi, a Pedra do Frade. A gente tem também períodos em que elas gostam de ficar na Praia da Guarda do Imbaú, no município de Palhoça. Tem anos em que a gente tem uma ocorrência bem grande de baleias francas em Florianópolis, principalmente na região do Morro das Pedras, como aconteceu nessa temporada de 2024, em que desde o mês de julho a gente está com um número grande de baleias no litoral sul de Florianópolis. Para saber onde as baleias estão, a gente disponibiliza no nosso site, que é o www.baleiafranca.org.br, numa página que chama Onde Tem Baleia Hoje, as avistagens mais recentes. Então, quem tem interesse em ver pode procurar o nosso site e acessar esse mapa, que vai poder saber aonde estão as baleias conforme a época da temporada reprodutiva. Karina, conta um pouquinho pra gente sobre a caça às baleias. As francas foram muito caçadas aqui no Brasil? A caça de baleias francas aconteceu aqui no litoral brasileiro durante cerca de quase 400 anos. Foram 4 séculos de matança até que os últimos indivíduos foram caçados em 1973. Isso acabou reduzindo a população drasticamente, de tal forma que, naquela época, a caça não compensava mais. As últimas baleias foram caçadas e a população foi quase à extinção aqui no nosso litoral. A caça acontecia para extração de óleo a partir da gordura. As baleias francas maiores e adultas maiores podem ter até cerca de 30 a 40 centímetros de espessura de gordura embaixo da pele, o que era interessante para os caçadores que utilizavam essa gordura para extrair o óleo e iluminar as casas e prédios, principalmente prédios públicos aqui no litoral brasileiro, numa época em que não existia energia elétrica, não existia óleo. Após a descoberta do óleo e depois o invento da energia elétrica, a caça ficou em desuso para essa finalidade, passou a ser usada como isolante de construções e também como amaciante de couro nos anos mais recentes. A caça terminou aqui no Brasil não por causa do desuso, por causa da falta de baleias. Em 1973, a última baleia franca foi caçada aqui no litoral de Imbituba, e a armação baleeira, a última estrutura, a última estação baleeira que caçava baleias francas, fechou as portas por falta de baleias. A baleia franca é considerada uma espécie ameaçada de extinção? Por esse motivo, a baleia franca foi classificada como ameaçada de extinção desde as primeiras avaliações e ainda hoje é considerada uma espécie ameaçada de extinção no Brasil por causa da redução populacional. Hoje a gente tem cerca de 400, um pouco mais de 400 fêmeas que se reproduzem regularmente aqui no litoral brasileiro. Não sempre, todos os anos, por causa do ciclo reprodutivo, mas a estimativa é que é esse o número de baleias francas que frequentam regularmente aqui o nosso litoral, e esse número é muito reduzido. Então isso fez com que a baleia franca ainda esteja mantida, ainda esteja considerada ameaçada de extinção aqui na costa brasileira. E o que podemos fazer para ajudar na conservação da baleia franca? É muito importante a gente conhecer quais são as áreas importantes para essa espécie. Aqui no litoral de Santa Catarina, desde o sul de Florianópolis até o balneário de Rincão, uma área que compreende cerca de 130 quilômetros de costa aqui no litoral sul do estado, é a principal área de concentração reprodutiva das baleias francas e está protegida pela Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, uma unidade de conservação federal de uso sustentável que permite a ocupação humana e todas as atividades humanas, mas que exige um ordenamento dessas atividades para minimizar o impacto que a presença humana pode ter sobre esse ambiente que é tão importante para essa espécie. O que a gente precisa fazer é conhecer quais são as atividades que podem potencialmente impactar esse litoral, quais as atividades humanas que podem comprometer a presença das baleias francas e interferir nesse ambiente que é tão importante para elas, e sensibilizar o público, sensibilizar as pessoas em geral, os empreendedores, os órgãos ambientais, os gestores, propor medidas que sejam necessárias para o ordenamento das atividades nessa região. O ProFranca atua em parceria com outros projetos aqui no Brasil e em outros países. O ProFranca, o Projeto Franca Austral, atua em parceria com diversos projetos, tanto aqui no Brasil quanto fora, especialmente os que trabalham diretamente na pesquisa das baleias, sobre as baleias francas, com os quais a gente compartilha dados, compartilha as fotografias que a gente obtém para fotoidentificação. Por meio dessas parcerias, a gente já sabe que as baleias francas que vêm aqui no nosso litoral, elas também utilizam outras áreas de ocorrência reprodutiva, como, por exemplo, a região da Patagônia Argentina, na
Península Valdez, que tem a maior área de concentração e reprodução das baleias francas em toda a América do Sul. A gente trabalha, né, compartilha as informações e trabalha em parceria com essas instituições, porque como as baleias francas que vêm para cá também frequentam aquela região, não adianta a gente fazer ações de conservação, propor medidas e tal, somente aqui no Brasil, e também não entender quais são as outras áreas fora dos limites territoriais brasileiros que as baleias francas ocupam, e não propor, e não pensar em não identificar os problemas que elas possam ter naquela região e não propor medidas conjuntas para proteger a espécie nas outras áreas de ocorrência, né? Se a gente não conseguir fazer esse trabalho de forma conjunta, a gente vai proteger elas aqui, mas quando vê elas estão ameaçadas em outros lugares. A gente também atua em parceria com diversos outros projetos para a conservação do nosso litoral, dos nossos ecossistemas. Então, por vezes a gente organiza eventos, a gente participa de eventos convidando os projetos, indo para eventos realizados por outros projetos, a gente interage por meio, inclusive, aqui como a gente está fazendo do Papo de Boto, onde a gente está compartilhando e trocando as informações sobre as espécies que a gente trabalha, sobre, no caso, as baleias francas aqui no nosso litoral, levando a um outro público, né, ao público do projeto Boto Cinza, as informações do trabalho que a gente realiza aqui em Santa Catarina em prol da conservação das baleias francas. Karina, o projeto atua somente na temporada de reprodução ou também tem atividades durante os outros meses do ano? O projeto Franca Austral atua não só durante o período reprodutivo das baleias francas. A gente realiza um trabalho de educação ambiental e sensibilização ao longo do ano inteiro, porque é importante falar sobre as baleias também para as pessoas que não estão aqui durante o inverno. Então a gente tem um espaço de visitação, né, o nosso centro de visitantes, no Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca, aonde as pessoas vêm conhecer, vêm se informar, vêm saber mais sobre as baleias, não só durante o inverno. A gente realiza esse trabalho também se envolvendo em outras atividades, como, por exemplo, no programa Escola Franca, que a gente realiza com as crianças da comunidade, promovendo atividades como de férias com as baleias no verão, para o público que está aqui durante o verão, fazendo capacitação de professores, tanto para a primeira infância como jovens, enfim, diversas frentes de atuação, e com isso a gente acaba trabalhando, então, atuando o ano inteiro. São 365 dias do ano dedicados à conservação dessa espécie de baleias que está tão ameaçada de extinção, né, que está ameaçada ainda de extinção aqui na costa brasileira. Já estamos chegando no final da nossa conversa, pessoal. Conta um pouquinho sobre o ProFranca. Quais são as principais atividades do projeto? O ProFranca atua em diversas frentes em prol da conservação da baleia franca. Uma delas é a pesquisa, onde temos 3 linhas principais de atuação, que é o monitoramento aéreo, onde a gente faz a fotoidentificação das baleias francas. A outra é o monitoramento a partir de terra, porque como as baleias francas ficam próximo à costa, a gente consegue fazer uma boa parte da nossa pesquisa observando elas ao longo de pontos fixos no litoral, dentro da região da APA da Baleia Franca. Então a gente monitora 15 pontos de observação durante toda a temporada reprodutiva. A outra é o monitoramento embarcado, onde a gente coleta amostras de pele para tentar entender quais são as áreas de alimentação das baleias depois que elas saem aqui do nosso litoral. Então a gente sabe que é muito importante entender quais são essas áreas de alimentação delas durante o período em que elas não estão aqui no nosso litoral. A gente também atua com os pescadores, realizando o monitoramento das saídas embarcadas para entender quais são os potenciais conflitos que acontecem durante a pesca, que ocorre concomitante com a presença das baleias francas aqui no nosso litoral. Então, junto com eles, a gente consegue entender e, quem sabe, trabalhar para minimizar os possíveis impactos dessa atividade para as baleias, assim como minimizar os problemas que os pescadores podem ter com a presença das baleias aqui no nosso litoral. A gente faz todo um trabalho de educação e sensibilização do público para a conservação das baleias francas, como aqui a gente está fazendo no Papo de Boto, contando sobre o nosso trabalho, sobre a presença dessa espécie no nosso litoral. Também a gente atua, né, com o público geral, então, através da participação em eventos, em ações educativas, tanto ações que a gente realiza aqui na região, quanto as ações que a gente participa a convite. Aqui na nossa sede, no Centro de Visitantes, a gente recebe os turistas e conversa com eles, então, e mostra o que é importante a gente prestar atenção para cuidar da baleia franca. A gente realiza um trabalho também com crianças nas escolas, né, de diversas faixas etárias, principalmente através de 2 programas, o ABC do Franquinho, direcionado à primeira infância, e o programa Escola Franca, direcionado aos jovens, onde a gente faz
tanto um trabalho direto com os alunos, mas também a capacitação dos professores para desenvolver diversas atividades com esses alunos e ampliar assim o nosso alcance nas escolas aqui da região. A gente tem um trabalho com a comunidade de Itapirubá e aqui do entorno, que é o programa Baleia Franca no Esporte, onde a gente oferece aulas de futebol e de surf para as crianças que não têm oportunidade de receber esse tipo de aulas de outra forma, e assim a gente, por meio do esporte, consegue sensibilizar as crianças para as questões que são importantes de cuidar no meio ambiente, que ajudam a proteger esse ambiente que é tão importante para as baleias francas. A gente tem também um trabalho de capacitação de guias e condutores ambientais, onde a gente proporciona todos os anos um curso, onde a gente oferece informações mais aprofundadas sobre as baleias francas, sobre o trabalho que a gente realiza e sobre tudo que é importante para as baleias francas no nosso litoral, com o objetivo de qualificar ainda mais o trabalho de guiamento e condução que eles fazem para receber os turistas que querem fazer a avistagem e observação de baleias aqui no nosso litoral. E agora vamos falar sobre os programas de estágio e voluntariado, que pode ser uma curiosidade do pessoal. Eu já pude conhecer o trabalho do Profranca e sei que é uma experiência incrível. Explica para o pessoal como funciona e onde que eles podem ter mais informações. Uma das coisas muito importantes é oferecer a oportunidade, a possibilidade de que estudantes e recém-formados tenham uma oportunidade de aprender mais sobre esses animais, aprender a metodologia de pesquisa e serem, quem sabe, os nossos futuros profissionais dentro do Profranca. A gente tem um programa de voluntariado e de estágio, onde a gente recebe todos os anos, durante a temporada das baleias francas, 17 estagiários e voluntários que vêm ajudar nesse trabalho, e durante o verão, 10 estagiários e voluntários que vêm também nos auxiliar no trabalho de educação ambiental que é realizado durante o verão em todas as atividades que a gente realiza. Esse programa ele é divulgado nas nossas redes sociais e no nosso site, os períodos de inscrição para cada um deles. E conta também sobre o Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca. O Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca é onde fica localizada a nossa sede, a sede do projeto, toda a nossa estrutura de pesquisa, localizado na praia de Itapirubá, no município de Imbituba, aqui no sul de Santa Catarina. A gente tem um deck de observação, a partir do qual as pessoas podem ter a oportunidade de ver as baleias francas aqui na frente, bem pertinho, mas também conhecer todo o nosso trabalho, conhecer muito mais informação sobre as baleias. A gente tem também uma lojinha com diversos souvenirs e tem uma outra forma de ajudar por meio remoto. A gente tem um programa de adoção de baleias que está disponível lá no nosso site e assim auxilia o nosso trabalho. Gente, então chegamos ao final de mais um Papo de Baleia. Gostaria de novamente agradecer a Karina Grock pela participação e espero que vocês tenham gostado de tantas informações, curiosidades e que tenha ficado aquele gostinho de visitar as baleias em Santa Catarina. Queria muito agradecer, Karina, Dayana, por esse bate-papo tão importante, por conhecer um pouco mais, desses animais tão especiais, tão encantadores, mágicos, que a gente tem o privilégio de receber aqui na costa sul do nosso país. Muito obrigada mesmo. Gostou desse Papo de Boto? Quer ouvir os episódios anteriores? Eles estão disponíveis no Spotify, Papo de Boto, do canal do Papo de Boto, e também agora disponíveis no YouTube, no canal do IPEC Pesquisas. Acesse também a nossa rede social, @Projeto Boto Cinza, para conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto e também ficar ligado nos próximos Papos de Boto. Obrigada a todos que estão nos ouvindo e fiquem ligados porque logo, logo tem mais um episódio do Papo de Boto para vocês.